E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ronan e nessa videoaula pretendo fazer uma breve explicação para vocês sobre sequências numéricas e progressões. É claro que nessa primeira parte nós vamos ficar bastante concentrados para entender o que é uma sequência numérica. Então, por isso, peço um pouquinho de atenção e vamos lá. Bom, o que é uma sequência, galera? Vamos seguir aí no vídeo com a gente. Sequência é todo conjunto ou grupo no qual seus elementos estão escritos em uma determinada ordem. Ou seja, pessoal, se você tem os elementos organizados, certo? E obedece uma lógica de crescimento, ou obedece uma lógica de decrescimento, ali tem uma sequência. Então, antes de entrar nos exemplos aqui, se nós pegarmos assim, por exemplo, os alunos de uma sala de aula. Eu não posso organizar lá, por exemplo, número 1 da chamada, número 2, número 3. Não segue uma ordem, certo? Então, isso é uma sequência. Olha aqui os exemplos que o professor trouxe. O conjunto 3, 6, 9, 12, ele segue uma ordem, não segue? Né? Qual que é a ordem dele? Ó? Eles são múltiplos de 3. Por quê? Ó? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim vai crescendo, certo? Percebe? As reticências aqui, elas significam o quê? Que essa é uma sequência infinita. Ou seja, eu não parei no 15. Se eu quisesse saber só os 5 primeiros, beleza, eu ia parar no 15. Mas esse caso não pediu isso para mim. Olha aqui esse próximo exemplo. A sequência das seleções campeãs da Copa do Mundo de Futebol, de 70 até 94. Começou em 70, terminou em 94, ou seja, se ela tem um término, se eu consigo ver o final, eu vou chamar ela de finita, certo? Os 7 dias de uma semana também formam uma sequência, ou seja, começa em domingo e termina no sábado. Então, enxerguei o final. Também é uma sequência finita. Sequência dos números pares positivos. Ou seja, número par positivo começa no 2 e segue infinitamente. Uma sequência infinita. Sequência dos dias do mês de fevereiro de 2020. Ou seja, esse ano, fevereiro teve 29 dias. Então, é uma sequência com 29 termos. Começou dia 1º e foi até o dia 29. Portanto, uma sequência finita. Então, só lembrando, as sequências precisam obedecer uma ordem, seja de crescimento ou não. Se eu pego a sequência 10, 9, 8, 7, 6, está diminuindo? Obedece uma ordem? Sim, sempre de 1 em 1. Então, é uma sequência, só que é uma sequência que está decrescendo, diminuindo, mas não deixa de ser uma sequência. Beleza? Bom, vamos adiante? Seguindo aqui, pessoal, note que o seguinte agora. Cada número, cada item da minha sequência, né, nós vamos chamar de termo, porque é uma forma geral, universal na matemática, a gente chamar cada item desse de uma sequência, seja numérica ou não. Nesse caso, nós vamos estudar sequências numéricas, certo? Então, vamos observar aqui. O primeiro termo da sequência de números pares positivos não é o 2? Então, nós vamos chamar ele de primeiro termo. O 4, segundo termo. O 6, terceiro termo. Então, assim vai crescendo, certo? Percebe que aqui no final, nós temos as reticências e eu coloquei o que nelas aqui? N termos. Ou seja, né, o 8º termo dessa sequência, o 10º termo, o 20º termo. Então, são N termos. Nós chamamos de enésima. São termos que só aumentam nesse caso aqui, certo? Então, como que a gente pode chamar isso aqui a partir de agora, pessoal? Ó, para nos ajudar na representação dessas sequências,
Vamos adotar o seguinte padrão, então. O primeiro termo, nós vamos chamar de A1. O segundo termo, A2. O terceiro termo, A3. O quarto termo, A4. Então, só para a gente entender, olha só. O enésimo termo, AN. Professor, qual é o enésimo termo? Qualquer um dos termos que não está representado na sequência, que no caso, aqui nesse ponto, infinita, mas também pode ser uma sequência finita e eu queira descobrir um termo lá no meio delas. Nós vamos estudar isso daqui a pouco, certo? Então, eu posso entender o que, pessoal? Que esse AN é o termo. É o termo, certo? 2, 4, 6. E o N significa o que, pessoal? É a posição desse termo. Olha só aqui, por exemplo, esse exemplo que o professor está dando. O A6. Quem que é o A6 aqui, que é o nosso termo? É o 12. Qual que é a posição dele? É a sexta posição, certo? Então, entenda como esses nomes vão funcionando, certo? Vão aparecendo durante a nossa aula, ok? Dando sequência aqui, certo? Ainda lá estudando a sequência dos números pares positivos, certo? Então, A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Ó, percebe que esta sequência segue uma ordem de crescimento, sendo sempre de 2 em 2. 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 2, 8 e assim vai. Vamos supor, né, o seguinte, que caísse essa pergunta para você. Ó. Determine o quarto termo da sequência infinita, 2, 4, 6 e assim por diante. É claro que o quarto termo a gente já sabe que é 8. Mas e se você não soubesse como você vai descobrir quem é esse quarto termo, certo? Então, ou seja, ele quer saber o quarto termo. Como que você vai descobrir isso? Ó, pensando um pouco, você consegue estabelecer uma fórmula para achar este termo. Então, você vai raciocinar um pouco aí. Você sabe que são números pares, não sabe? Ou seja, sempre de 2 em 2. Sendo assim, o A1, olha lá o A1, certo? O A1 não é 2 vezes 1, que é igual a 2, certo? Então, A1, 2 vezes 1 igual a 2. O A2, 2 vezes 2 igual a 4, ok? O A3, 2 vezes 3 igual a 6. Vai notando aqui o que aparece em comum em todos eles. É sempre 2 vezes alguma coisa. 2 vezes alguma coisa. 2 vezes alguma coisa. Então, pô, isso é uma ordem, não é? Ela segue uma ordem de crescimento. Ó, o A4, 2 vezes 4 igual a 8. Ou seja, 2 vezes alguma coisa. E olha só o que acontece aqui, pessoal. Percebe que esse número que aparece aqui, que vai mudando, é o número que aparece aqui no meu termo. A1, olha lá onde apareceu 1. A2, onde apareceu 2. A3 e A4 e assim por diante. Ou seja, eu posso definir uma fórmula para essa sequência dos números pares positivos. Ou seja, a n é igual a 2 vezes n, que é igual a 2n, certo? Só juntei aqui os dois itens aqui. A partir disso, pessoal, você consegue achar qualquer
termo dessa sequência. Se eu pedir para você assim, poxa, qual que é o 50º termo dessa sequência? Pô, 50º termo é o 50. 2 vezes 50 é igual a 100. Certo? Então, o 50º termo dessa sequência vai ser o 100. Entenderam isso? Ou seja, isso aqui é uma fórmula geral ou lei de formação. Isso muda de sequência para sequência. Nesse caso aqui, essa lei da sequência dos números pares positivos, certo? Estão entendendo? Vamos lá então, seguindo. Vamos trabalhar com exemplos. Ainda da nossa sequência anterior lá dos números pares positivos. Qual é o 45º número, termo, né? Par positivo. Qual é? Vamos seguir aquela ideia. Ou seja, a lei de formação não é essa. 2 vezes n, que é igual a 2n. Ou seja, a lei de formação que é a n não é igual a 2n. Então, ó, ele quer saber o quê? O 45º termo, não é? Então, ele quer saber o A45. Meu termo é o A. O A45 que ele quer saber. Ou seja, no lugar do N, olha o N aqui, olha o N ali. O meu N aqui, nesse caso, que número que é? 45. Então, no lugar do N, eu vou colocar o quê? 45. 2 vezes 45 é igual a 90. Então, meu 45º termo é 90. Simples, não é? Ótimo, vamos seguir. Olha aqui. Determine os 5 primeiros termos da sequência definida por a n é igual a n mais 3. Ou seja, quando você tem a sequência, uma sequência definida por algo, isso aqui, pessoal, é a lei de formação dessa sequência. Ela se baseia aqui, certo? Então, ou seja, ele quer saber quem? Os 5 primeiros? O A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. É isso que ele quer saber. Ou seja, a lei de formação não é essa, n menos 3. O que eu faço agora? No lugar do n, eu tiro e coloco o número que está ali. Ó. Então, aqui o n vai ser o quê? 1. Aqui o n vai ser 2. Aqui o n vai ser 3. E assim vai. Então, olha só esse primeiro caso. O n valendo 1, então 1 mais 3, 4. Quer dizer que o primeiro termo dessa sequência é 4. O segundo termo, 2 mais 3 igual a 5. De onde veio esse 2, professor? 2 é o n, que nesse caso vale 2. A3, 3 mais 3 igual a 6. A4, 4 mais 3 igual a 7. A5, 5 mais 3 igual a 8. Então, chegamos à resposta que ele pediu. Quais são os 5 primeiros termos dessa sequência? 4, 5, 6, 7 e 8. É só isso? Só. Seguimos certinho o que o exercício pediu. Olha outro exemplo. Determine os 3 primeiros termos da sequência definida por a n é igual a n quadrado menos 2. N quadrado, essa é potência. Então, eu vou pegar o meu termo e elevar ao quadrado. Então, olha só. Ele quer saber os 3 primeiros termos, não quer? A1, A2 e A3. A minha lei de formação, n ao quadrado menos 2. Repeti ela aqui. Agora eu vou uma por uma. Ó. 1 ao quadrado, que é n ao quadrado. O meu n não vale 1? Então, é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado menos 2 vai ser quanto? Menos 1. Aqui o meu n vale 2. 2 ao quadrado menos 2. 2 ao quadrado não é 4? 4 menos 2 é igual a 2. E aqui nós temos A3, ou seja, n ao quadrado menos 2, o n vale 3. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 2, nós temos o 7. Então, descobrimos os 3 primeiros termos dessa sequência. Ok? Então, vamos para mais um exemplo aqui.
Encontre a fórmula do termo geral para a sequência dos múltiplos de 4. Ou seja, ele quer saber, pessoal, essa formulazinha aqui, ó. O AN, ele quer saber o AN aqui dessa sequência. Então, como que a gente pode descobrir? Vamos tentar perceber qual que é a lei de formação, qual que é a ordem de crescimento desses números. 0, 4, 8, 12, 16. Percebe que tem uma ordem de crescimento? Ou seja, o A1 aqui vale quanto? 0. O A2 vale quanto? 4. O A3 vale quanto? 8. Bom, sendo assim, imagina o seguinte. Como que eu consigo, nos múltiplos de 4, chegar a 0? Para mim chegar a 0, eu tenho que fazer ou 4 vezes 0 ou 4 menos 4. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, o meu A1 é 0, não é? Então, ó, 4n menos 4, certo? O A1, então, vai ser igual a 4 vezes 1 menos 4. Percebe que no lugar do n eu coloquei o que aqui? 1. Então, ó, 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 4 dá 0. Percebe que a gente está encontrando um jeito de definir essa regra. Ó, 4n menos 4. Interessante. Vamos ver se dá certo na outra aqui? Vamos lá. Olha só. Usando a mesma regrinha. A2. O A2 não é 4? A2 é igual a 4n. Então, 4 no lugar do n eu coloco 2. 4 vezes 2, 8. 8 menos 4, 4. Opa, tá dando certo isso daqui. Mas, professor, como que você chegou aqui para definir esse AN 4n menos 4? É só pensar o seguinte, pessoal, ó, múltiplos de 4, ou seja, tabuada do 4, 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. Essa é a regra que segue aqui. Então, ou seja, na tabuada do 4, né, o que eu preciso fazer para chegar no 0? Eu preciso fazer ou 4 vezes 0 ou 4 menos 4, que foi o que eu defini nessa primeira. Então, você vai juntando as pecinhas até conseguir chegar aqui. Então, beleza, eu fiz uma, confirmei na outra, deu certo, bateu. Então, qualquer uma que eu fizer usando essa regra vai dar certo. Vai ser um múltiplo de 4. Então, eu posso definir que a minha resposta é qual? A n é igual a 4n menos 4. E acaba aqui, certo? Vamos então para mais um. Não acabou não. Ó, considere o termo geral. AN igual a 2n mais 3. Ok? Ele deu para a gente esse termo geral. Ele quer saber qual é a posição do termo. Qual é a posição? Do termo igual a 107. Termo, ele quer saber o quê? Se é termo, é o AN. Se é a posição do termo, ele quer saber o quê, pessoal? O N. Ele quer saber o N. Então, olha só aqui. A N é igual a 2N mais 3. A N, que é o termo que eu tenho, é 107. Ele quer saber esse N aqui que determinou o 107. Então, é esse N que ele quer saber. O que eu faço? O AN não é 107? Então, no lugar do AN, eu vou tirar o AN aqui da fórmula e vou colocar o que no lugar? 107. Então, olha só. Tirei o AN e coloquei 107. Agora eu vou fazer na continha de matemática, pessoal. Ou seja, passo 3 para o outro lado. 107 menos 3 igual a 2N. 107 menos 3 dá 104. 104 igual a 2N. Passo 2 dividindo. N é igual a 104 dividido por 2. Então, o meu N, nesse caso, vai ser 52. Repetindo a pergunta. Qual é a posição do termo igual a 107? A posição é a de número 52. Descobrimos. Estão entendendo? Vamos seguir. Calcule A3 mais
A7. Ou seja, ele quer que você ache o A3, ele quer que você ache o A7 dessa mesma sequência que nós estamos trabalhando. Certo? Então, qual que é o A3? No lugar do N, eu vou colocar o 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. Agora falta o A7. No lugar do N, eu coloco 7. 2 vezes 7, 14. 14 mais 3, 17. Agora, o que ele quer saber? A3 mais A7. Ou seja, 9 mais 17. 9 mais 17 é igual a 26. Ok? E aqui mais um. Verifique se 57 é termo dessa sequência. Se o 57 está nessa sequência, o que você precisa fazer? Vamos lá. Ó. A n é igual a 2n mais 3. 57 é termo? Sim. Então, vamos pegar no lugar do AN e vamos colocar o que no lugar? O 57. E agora, vamos fazer nossa continha. Pego mais 3 e passa para o outro lado. Vai ser 57 menos 3, que é igual a 2n. 57 menos 3 dá 54. 54 igual a 2n. Nesse caso aqui, 54 dividido por 2 ficou um pouco em cima aqui. Mas, ó, 54 dividido por 2 é igual a 27, certo? Deixa eu só arrumar aqui, que aí fica melhor para enxergar, né, professor? O que é isso? Então, vamos lá. Vamos passar adiante. Olha só, de novo aqui. 54 dividido por 2, certo? Então, n é igual a 27. Como que você sabe se é da sequência ou não é da sequência? Olhando a resposta. A resposta deu exata? Deu número de vírgula? Não. Ela deu exata. Se ela deu exata, 57 é sim termo dessa sequência. Se não desse exata, se desse número com vírgula, pessoal, não é da sequência. Então, grava isso na mente de vocês. Aqui, para terminar, só um exemplo prático para vocês conhecerem. Olha só. Exemplo de sequência numérica. Exemplo de tabela SAC. O que é, pessoal? Tabela SAC. É um tipo de empréstimo, de financiamento. Você vai lá no banco e pega um dinheiro emprestado, pega um financiamento emprestado. E a regra do SAC é o quê? O SAC é sistema de amortização constante. Ou seja, isso significa que, de modo constante, a sua dívida vai caindo, certo? Lembra que toda parcela, toda prestação que você paga, existe uma parte que é a dívida e outra parte que é os juros. Então, olha aqui a parcela, certo? Olha aqui a parcela. Eu vou colocar aqui, depois eu explico essa parte aqui. A parcela nada mais é que amortização mais juros. Amortização mais juros, certo? Então, e nesse sistema SAC, o que acontece? A parcela vai diminuindo até chegar na última parcela. Então, nesse nosso exemplo aqui, né, eu peguei emprestado quanto aqui que eu estou devendo para o banco? 100 mil. Então, eu preciso chegar lá no final e não dever mais nada, certo? Então, o que vai acontecer? Olha só. Olha esse exemplo aqui. Ó. Determine a lei de formação da parcela desse empréstimo. Então, eu quero saber... Eu sei que a parcela é feita por amortização mais juros, certo? Mas transformando isso numa sequência para entender a lógica do assunto, vamos entender então aqui um passo a passo. Note que as parcelas vão reduzindo sempre o quê? De 10 em 10. Ó, 10 em 10. Pense assim, a parcela atual segue uma lógica da parcela anterior menos 10. Então vamos pegar aqui, vamos dizer que a parcela atual é a 10ª aqui, ó, 1910. Como que eu defino ela? Eu pego a parcela anterior, 1920, e diminuo 10. Aí eu encontro ela, certo? Então, olhe a segunda, a 2. Vamos pegar aqui outro exemplo, a 2. A segunda parcela de 1990.
Para chegar nela, precisamos olhar o quê? A parcela anterior de 2.000, que é a nossa parcela A1, e diminui o quê? 10. 2.000 menos 10 vai dar 1.990. Entenderam? Percebe que a gente ainda não chegou na lei de formação. O que a gente pode, então, pensar? Olha só, será que isso aqui dá certo? Ou seja, um termo qualquer que eu tenha dentro da minha conta é sempre o quê? O meu termo anterior. Por que isso aqui você chama de anterior, professor? N-1, pessoal. N-1, imagine o quê? A minha idade, por exemplo, é de 31 anos, certo? Qual foi a idade anterior? Minha idade anterior é o quê? A idade que eu estou hoje menos 1. Aí eu olho para trás. Então, se eu quero olhar para trás, eu vou fazer esse menos 1. Olhar imediatamente atrás de mim. N menos 1, então é a parcela anterior. A N menos 1 menos 10. Certo? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Qual será o valor da oitava parcela deste empréstimo? Já sabemos que a oitava parcela é de 1930. Mas e se eu não soubesse? Como definir? Ele quer saber o A8, certo? Se ele quer saber o A8, vamos lá. Seguindo essa regra aqui, ó. A N é igual a N menos 1 menos 10. Então, no caso, no lugar do N, eu vou colocar o que no lugar? O 8. A 8 é igual a 8 menos 1 menos 10. Quanto que é 8 menos 1, pessoal? Não é 7? Sendo assim, eu não estou olhando para a parcela anterior. Olha, eu estou na oitava parcela. Eu quero ver a anterior. Eu preciso chegar na sétima. 8 menos 1, 7. Ou seja, a 8 é igual a 7, né? Que é aqui 8 menos 1, menos 10. Então, quem que é o nosso A7? 1940. Olha lá, A7, 1940. Menos 10, 1930, que é o nosso A8. Entendeu? Eu quis trazer esse exemplo aqui para você perceber que no dia a dia, nas nossas relações financeiras, bancárias e empréstimos, é um exemplo muito comum do que acontece em sequência numérica. Ok? Bom, por hora é isso. Agora, no próximo vídeo, eu vou explicar os exercícios que vocês vão fazer, certo? Bom, até logo!